Boa tarde, sejam bem-vindos à Opinião Pública. O risco de pobreza em Portugal continuou a aumentar em 2013 e já afeta quase 2 milhões de pessoas. É uma das conclusões do inquérito do Instituto Nacional de Estatística às condições de vida dos portugueses. A meio do ano passado, saltava para a janela das notícias a realidade da pobreza que andava a ganhar raízes no Alentejo. 1 em cada 5 idosos sem dinheiro para uma alimentação adequada. Os dados na altura saltaram de um estudo do Observatório da Saúde, realidade observada agora também pelo INE. Mostram as estatísticas, está a aumentar este risco de pobreza. Neste caso, os números são relativos a 2013 e, nesta altura, eram quase 2 milhões de portugueses mergulhados neste fundo do poço. Os números saltam de um inquérito feito às condições de vida e rendimento, quase 20% da população perto desta perigosa linha da pobreza, um risco que é muito mais do que um valor estatístico. Esta subida sente-se mais que tudo nos menores de 18 anos. Não para de aumentar. Passou de mais de 24% para quase 26%, um quarto desta população mais jovem neste risco de pobreza. Lê-se na nota do INE, a presença das crianças no agregado familiar está associada ao aumento do risco da pobreza, 23% neste caso. Quanto ao desemprego, quando é um fator constante na vida, este risco passa para mais de 40%. O Primeiro-Ministro diz que estes dados do INE não refletem a situação atual. Passos Coelho diz que são um eco do que já passou, em especial no ano de 2013. É um eco daquilo por que passamos. Não é a situação que vivemos hoje. Reporta àquilo que foi a circunstância que vivemos, nomeadamente em 2013, que foi talvez o ano mais difícil, em que o reflexo de medidas muito duras tomadas ao longo do ano de 2012 acabaram por ter por consequência. E nessa altura, nós sabemos, muitos dos beneficiários, muitos dos utentes, das famílias que suportavam uma parte dos apoios que eram canalizados para estas instituições, viram-se numa situação de maior vulnerabilidade também. Foi indispensável, portanto, recorrer a muita criatividade, a muito trabalho, de ampla generosidade destas instituições e também a um reforço de meios que o Estado teve de colocar à sua disposição para que pudéssemos ter preservado a coesão social. Nós, durante esses anos, tivemos um risco de pobreza maior e não tivemos só um risco. Tivemos também setores sociais que ficaram mais pobres. Já o secretário-geral do PS, António Costa, considera que estes números desmentem a tese do Governo de que houve justiça social no programa de ajustamento. Estes dados sobre a pobreza revelam bem que o discurso que o Governo procurou fazer, de que desta vez não tinha sido um mexilhão a suportar os encargos e os sacrifícios desta crise, é uma tese falsa. Ao contrário do que disse o Governo, têm sido precisamente aqueles que menos rendimentos têm, aqueles que mais têm suportado esta política de ajustamento. E isto significa que a austeridade, em vez de dar confiança, está a quebrar confiança. A austeridade, em vez de estar a alargar as expectativas de investimento, está a diminuir as expectativas de investimento. E é por isso que é necessário dizer com muita clareza: não haverá relançamento da economia enquanto persistirmos na austeridade. E é preciso travar a austeridade para relançar a economia e podermos voltar a criar emprego e até crescer. Da organização não-governamental Impossible. Boa tarde e obrigada por ter vindo a esta opinião pública. Este relatório do INE mostra claramente que Portugal recuou pelo menos uma década em termos de risco de pobreza e exclusão social. Dada a sua experiência no terreno, ficou surpreendido com estes números ou nem por isso? Não fico. Fico, sim, cada vez mais internamente aborrecido, amargurado, triste, desencantado, porque se perdem oportunidades de dar a volta em cada relatório, em cada ano que ouvimos estes números agravados e focamos-nos enquanto governo em coisas talvez de menor interesse, com conseguir pagar uma dívida a todo custo,
taxando rendimentos de pessoas que são já por si e pelo fruto do trabalho muito pobres, muito baixos, taxando reformas de pessoas que vivem com 200, até menos de 200 euros. E, portanto, não me surpreende absolutamente nada que neste processo de custar de salvar uma dívida, toda a população, porque é isso que diz o INE, toda a população, todas as faixas de população em Portugal perderam poder de compra e estão os mais pobres. Mas portanto, não são apenas... Isto espelha a realidade, ou a realidade é ainda pior do que É pior, porque quando dizemos que as pessoas estão no limiar da pobreza, elas estão na pobreza. Portanto, nós temos fome em Portugal. Nós temos pessoas que vivem com, eventualmente, menos de 10 euros por dia em Portugal. E, portanto, nós temos pessoas que passam frio. Nós temos pessoas, diz o INE, e até é bom que o diga, 3,2% da população não tem como comprar 2 pares de sapatos para fazer face até às mudanças meteorológicas. Nós temos pessoas que, neste momento de frio, cerca de 30% da população de Portugal não pode aquecer a sua casa. Portanto, pessoas que não podem nem sequer ter um café ou partilhar uma refeição com alguém, porque é seu direito, não têm. Cerca de 55% das pessoas, como tenho aqui nas minhas notas, não podem dar-se ao, não é luxo, mas é um direito de viver até uma semana de férias fora de sua casa. Portanto, sem as prestações sociais, cerca de 47,8% da população estaria em pobreza, mas isto é metade da população, portanto, e não são certamente números, porque muitas vezes o que os números dizem é esta é uma situação de risco, não quer dizer que estejamos na pobreza, e muitas vezes pensamos em países como, sei lá, na África, Ásia, América Latina, que estão e que se sentem muitas vezes numa situação de pobreza absoluta. Nós aqui temos situações de pobreza absoluta, não é pobreza relativa, porque viver em Portugal com 411 euros mês ou abaixo desse valor é impossível. É que quando falamos aqui, o INE, quando nem fala em 1 em cada 10... 1 em cada 10 pessoas que trabalham, portanto 10,7%. Há aqui um agravamento. Estamos a falar de desempregados só. Sim, não estamos a falar de desempregados. Portanto, o INE é claro nisso, de que até, eventualmente, há uns anos atrás, se podia até dizer que houve melhoramentos, ou pelo menos houve populações, ou grupos entre nós, que não sofreram, portanto, não se tornaram mais pobres que aquilo que estavam, mas neste momento não são apenas as crianças que sofrem, portanto, que são vítimas, são todos os grupos. Todo o residente em Portugal está a perder poder de compra, está a ser cada vez mais pobre, a viver mais miseravelmente, e aquilo que me entristece, dizia eu no início, é que não há um plano nacional, e por isso eu retenho, ouvi a peça do Primeiro-Ministro que diz levianamente que isto, os dados do INE de 2013 não refletem a realidade. Já passou, diz o Primeiro-Ministro. Quer dizer, absolutamente, ele não sabe o que está a dizer, mas quem diz ele, que governa, ou está no governo, também a própria oposição, que nestes anos não tem feito outra coisa que contestar medidas de austeridade, mas não trabalharam em conjunto para encontrar um devido plano de combate à pobreza nacional, de combate à pobreza no país. Portanto, todos aqui têm culpas no cartório, não é apenas quem governa que diz, porque acho que quem governa não sabe em que mundo vive. Aliás, não viverá neste mundo de pobres. Vive num mundo onde a sopa está sempre pronta, está sempre feita, tem o salário no final do mês, todas as mordomias, e, portanto, não pode perceber que há, neste momento, crianças, 1 em cada 3 que vivem numa situação de pobreza, idosos que vivem pobres, que não têm sequer dinheiro para fazer face à compra de medicamentos, ou até proteger-se de uma situação de gripe, como nestas últimas semanas, e, portanto, tudo quanto se tem, que é tão pouco, se vai em meia dúzia de dias. E o que é que uma pessoa faz sem qualquer tipo de rendimento para se pagar a luz, a água, os telefones, algum aquecimento e até a mudança de roupa? O INE também revela de que há uma grande faixa de pessoas, nomeadamente 42,2% de pessoas, que não... Não, aqui é relativo a pessoas que imaginem que tendo que pagar inesperadamente uma fatura na ordem dos 400 e poucos euros, não podem fazer porque não têm essa liquidez em casa. Portanto, metade da população não pode dar-se a coisas inesperadas. E alguns dados deste relatório têm a ver já com 2014, ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro. Sim, sem dúvida. Estamos a falar que 25,7% da população em Portugal, em 2014, está em situação de risco de pobreza ou exclusão social. Portanto, é mais do que 1/4 da população em Portugal. Portanto, 2014 terá ainda sido pior. 25,7%. Quer dizer, os números, se tivéssemos que... lá está. Isto não é a banca, não são
não são as oscilações económicas, portanto, que essas em si funcionam, são atualizadas à fração de segundo, portanto, tudo que tem a ver com pobreza, estamos sempre 2 ou 3 anos atrasados, e, portanto, se tivesse que haver aqui uma atualização, os números seriam certamente surpreendentemente gravosos para poder calar a boca ao Primeiro-Ministro e a outros que levianamente dizem que isto vai de mal a melhor. Transversal. Portanto, a pobreza está na saúde, está na educação, está na economia, está na segurança social, na proteção social. A pobreza é transversal. Portanto, a pobreza é de facto um mal que está impregnado nas mais variadas áreas da atuação humana e tem que ser combatida envolvendo todos os ministérios. Portanto, não é apenas um Ministro da Segurança Social e do Emprego, Pedro Mota Soares, que terá que ser chamado e atuar, portanto, em Setúbal, Palmela, mas noutras localidades do país, num país profundo, no interior, abandonado, e também em toda esta costa mais litoral, onde, sobretudo, grandes números de população se concentram e aí os níveis de desemprego são também maiores. Mas eu gostava, se me permitem, de dizer que, eu não sei, estamos em Portugal, mas talvez noutro país, as palavras, as declarações do Primeiro-Ministro sobre este relatório do INE deviam ser severamente castigadas. Elas são castigadas, isto é, hoje o Primeiro-Ministro devia quase que ser levado a tribunal e a responder pelo que disse, pelos comentários que fez. Porque é de uma total falta de respeito, de verdade, falta de respeito à sacralidade das pessoas residentes neste país. Porque o que ele acaba de dizer, comentando, é de uma total irresponsabilidade, de leviandade, que não se esperaria de quem governa tamanho leviano comentário. E, portanto, eu ouso dizer aqui na opinião pública que o Primeiro-Ministro hoje devia ser levado seriamente a tribunal e responder por estes comentários que fez, porque não tem verdade alguma. E, portanto, e também, já agora, aproveitando aquilo que os dois primeiros senhores, ligando, disseram em relação aos partidos políticos, logicamente nós somos governados há 40 anos pelo CDS, PS, CDS-PP, por um conjunto de largo de oportunistas. Eu não creio que a oposição, a qualidade da oposição nestes 40 anos tenha sido uma oposição de se tirar o chapéu. E tanto assim que não foram capazes de, em 40 anos, mobilizar a opinião pública a votarem de forma diferente. Portanto, nós continuamos a ver um público português, uma opinião pública em Portugal, que não vota no PCP, não vota no Bloco de Esquerda, ou então não vota nestes partidos que hoje, quase em jeito também abeirando-se daquilo que acontece na Grécia, dizem ou pensam ter chegado também o seu tempo. Eu não tenho nada a ver com partidos políticos, não tenho. Mas tenho a ver com a dimensão política de cada um de nós. Nós somos seres políticos. Isto é, todo o nosso agir tem a ver com formas de governo individual e coletivo. E, portanto, nós aí temos que atuar. E na nossa atuação, nós não devemos ter aqui também papas na língua. Isto é, devemos certamente ser capazes de dizer que esta classe política que governa, contesta a falsa oposição, nestes 40 anos de pseudo-democracia, não serviram absolutamente para nada. E, portanto, se hoje há pobreza, estão todos implicados. Como também está implicada a sociedade civil, que não sai à rua. Nós precisamos de uma sociedade civil muito mais dinâmica, criativa, que saia à rua. E como alguém também dizia que precisamos de um paradigma novo, de facto precisamos. Nós precisamos de combater a idolatria do dinheiro, a idolatria das agências financeiras, a idolatria desta globalização, porque é capitalismo que fala por outras vias. Precisamos de combater isso tudo e de implementar um novo paradigma que tem no seu centro a sacralidade de cada um. Mas isso não se faz de um dia para o outro. Mas não se faz. O que é que se pode fazer para já? Que plano é que pode... Mas, Ana, o seu nome, não é? Portanto, Ana, eu não trouxe para a opinião, digamos aqui, uma carteira de soluções, mas eu também gostava de dizer o seguinte, que se o Primeiro-Ministro pensa que nestes 3, 4 anos de ajuste as sopas e as cantinas sociais resolveram a situação dos portugueses, está muito bem enganado. Nós vivemos, infelizmente, como eu tenho muitas vezes escrito, vivemos ligados a uma máquina da esmola. O governo obrigou a sociedade civil a dar à luz bancos alimentares, a dar à luz sacos com comida, a dar à luz cantinas, sopas. Nada disto resolve. Caridade. Nós vivemos hoje à mercê da caridade de muitos portugueses. E ainda bem que ela também existe para resolver situações de emergência social. Agora, nós não vamos lá pela caridade. Nós não vamos lá com sopas como os ministros, eventualmente, deste governo, querem fazer entender. Nós vamos lá pela criação de trabalho, pela criação de postos de trabalho, mas também que não sejam precariamente remunerados,
que sejam justamente remunerados. E também por uma aposta séria na educação. E crescimento económico, sim. Crescimento económico, que chega neste momento a uns, ainda começa a dizer-se que temos por aí novas exportações, continuamos a exportar muito, desde o vinho, desde o calçado, entre tantas coisas, mas no fundo a quem é que chega o resultado daquilo que estamos a exportar? A quem é que chega o resultado de 1 ponto, qualquer coisa de crescimento económico? A quem? A quem? Portanto, não chegará ao todo de quem reside neste país. Chegará àqueles, que também aqui alguém dizia, que são os ricos invisíveis. Ninguém vê, que vivem num outro mundo e que certamente não tem nada a ver com a pobreza porque não lhes toca no bolso, não lhes toca nas paredes do estômago. E neste momento nós temos em Portugal, de facto, pessoas que têm as paredes do estômago coladas, comem a refeição nem isso, vivem ao relento, vivem uma contínua ameaça de perderem a sua casa, e muitos perderam-na. Suicídios em Espanha, muita gente tem morrido em Portugal no mais absoluto silêncio por razões de pobreza, porque a pobreza mata, viola direitos fundamentais e deveres. E por isso, já agora adiante... Na Grécia foram 6 mil. É isso mesmo. E nós, por isso, eu adianto. Nós precisamos de olhar a pobreza de outra maneira, totalmente intolerantes, e chegando ao ponto de levar a tribunal a quem nos empobrece. Porque acho que tem a mesma coisa que vai faltar. Já voltamos.